A paz do Senhor a todos os servos de Deus que me ouvem neste momento. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo número 4, a partir do versículo 14, vamos ler até o 16, que diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, eu quero voltar um pouquinho na palavra de Deus, quando a Bíblia relata o momento da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus ele dá o brado, entregando o seu Espírito ao Pai, quando ele diz, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, ele falando com Deus. A Bíblia nos relata naquele momento que lá no templo, o templo ele tinha duas câmaras, digamos assim. Ele era dividido em dois compartimentos. Tinha um compartimento maior chamado o lugar santo e tinha um compartimento menor chamado o lugar santíssimo ou santo dos santos. E a Bíblia relata que esse lugar santíssimo, ele era, digamos assim, a divisão era feita por uma cortina muito grossa. Eles chamavam de o véu do templo. Mas na verdade não era um véu. A gente tem a noção de algo muito fino quando se fala de véu, baseado nos véus que as mulheres usam hoje. Mas a verdade é que era uma cortina grossa. E quando Jesus ele entrega o seu Espírito ao Pai, a Bíblia relata que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Quer dizer, aquela cortina grossa, ela foi rasgada de cima para baixo. Pessoas com certeza tiveram essa experiência de ver o que aconteceu ali. Então, o que significa isso? Vamos parar para pensar. Nós lemos aqui que o Senhor Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote. O lugar santíssimo no templo era um lugar muito reservado, ficava guardada ali a arca da aliança ou do concerto do Senhor. E somente o sumo sacerdote, em épocas especiais, poderia entrar naquele lugar. E ele entrava ali após fazer todo um ritual de purificação. E era necessário que fosse feito o sacrifício do cordeiro, e ele entrava com o sangue do cordeiro naquele local. Se ele fizesse qualquer coisa errada, ele morreria. E ele entrava naquele local ali para representar a nação diante de Deus. O sacerdote ou o sumo sacerdote, ele era um mediador entre o povo e Deus. Então, a gente vai percebendo que esse sacerdócio da antiga aliança, esse sacerdócio que começou com Arão, levítico, ele termina onde começa o sacerdócio de Cristo. Porque quando Jesus ele morre na cruz no nosso lugar, e aquele véu do templo se rasga, nós entendemos que a partir de então, quem se tornou o nosso mediador foi Jesus. Está escrito ali na carta de Timóteo, aliás, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 5, lá diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a Bíblia deixa claro que o único homem que pode ser o nosso mediador entre nós e Deus é Jesus. E para pensar, o versículo 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Um grande sumo sacerdote, porque Jesus ele não entrou com o sangue de um cordeiro, ele entrou diante de Deus tendo derramado o seu próprio sangue. Ele fez por nós o sacrifício perfeito e definitivo.
Desde então não é mais necessário que se sacrifique nenhum tipo de cordeiro ou de qualquer outro animal, porque o sacrifício perfeito foi o de Cristo. E todos os sacrifícios da antiga aliança apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Portanto, entendamos que Ele é o mediador. Ele é o único mediador. Assim como ele fala, o próprio Cristo falou em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendamos, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu quero chegar até Deus em oração e ser ouvido, eu não conseguirei ser ouvido e atendido por Deus se o mediador, o nome que eu usar, não for o de Jesus. Porque ele diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Portanto, não há outro nome que eu possa usar para ser ouvido por Deus. E não há outro caminho, não há outra pessoa a quem eu possa recorrer para que os meus pecados sejam perdoados e eu seja salvo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendamos que ninguém é ninguém. Nem eu, nem qualquer outra pessoa, nem você pode chegar até Deus em oração e ser ouvido, ou que seja para salvação, se não for por Jesus Cristo. Tudo é através dele. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o mediador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso nós precisamos compreender. Versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, poderia ter um mediador melhor? Porque Jesus, Ele é Deus. Porque está escrito muito claramente no Evangelho de João que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus é Deus e estava na criação com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é Deus. Poderia ter um mediador melhor de um Deus que nos criou e que depois se faz como um de nós, se torna como uma das suas criaturas. Ele vem ao mundo e viveu todas as experiências que nós vivemos. Jesus sabe o que é a dor do corpo, a dor física, porque isso ele experimentou de uma maneira tão profunda que talvez a gente nunca chegue a sentir o que ele sentiu. A dor da alma, as perseguições, a humilhação. Não sabemos tudo que ele viveu durante os seus 33 anos de vida nesta terra. Mas a Bíblia relata que em tudo foi tentado. Isso quer dizer que ele passou por todos os tipos de tentações. Tudo que nós vivemos, que achamos que é muito difícil, com certeza o Senhor Jesus viveu. Numa época diferente, mas nós sabemos que havia uma pressão espiritual muito grande sobre Jesus. Porque o inimigo das nossas almas sabia quem ele era e sabia o que é que ele estava fazendo aqui. Que ele veio para nos redimir dos nossos pecados. E tudo que o inimigo queria fazê-lo pecar e destruir toda a obra redentora de Jesus na terra. Ele queria desvirtuar a obra de Cristo para que não fôssemos salvos por Ele. Então pensa o quanto Jesus foi tentado, mas sem pecado. Portanto, não poderia ter ninguém melhor para ser o nosso mediador. Então Jesus é Deus e Ele também foi homem. E Ele nos ama com um amor incondicional e incomparável. Pensa, poderia ter alguém melhor para ser mediador entre nós e Deus? Com certeza não. Irmãos, quando nós estamos passando por dificuldades, angústias, como é bom quando a gente encontra alguém para falar das nossas dificuldades, alguém que não vai nos criticar, alguém que não vai nos humilhar, alguém que não vai nos expor e que vai nos ajudar. Com certeza, muitas vezes a gente anseia por essa pessoa e que não é tão simples encontrar. Alguém que você deposite a sua confiança
e que você veja que Ele realmente te ama e tem interesse em você. Será que teria outra pessoa melhor do que Jesus? Eu vou repetir o versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus conhece as suas dificuldades. Jesus conhece as suas fraquezas e dores. Porque se você analisar, a Bíblia relata também, se você ler o Salmo 139, você vai ver que o Senhor nos acompanha com muito interesse, desde quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Ele nos acompanha com muito interesse. Portanto, meu irmão, chegue com confiança diante do Senhor. Olha só o versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegue com confiança. Jesus, Ele está pronto a te ouvir e com certeza a te ajudar também. Porque, entenda uma coisa, o ajudar de Jesus é garantia de vitória. Não é aquele ajudar humano que é apenas uma palavra de conforto, às vezes uma forcinha, digamos assim, de alguma forma. Não, quando Jesus Ele decide te abençoar e te ajudar, Ele vai te dar a vitória e a vitória vai ser completa. Portanto, chegue com confiança. O que seria isto, chegar com confiança? Eu creio que chegar com confiança é você chegar sem medo. É você chegar com certeza de ser ouvido por aquele a quem você busca. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É isso que o Senhor quer de você. Está passando por dificuldade? Está passando por momentos assim que você não está vendo uma saída? Está tudo muito difícil? Chegue diante de Deus em nome de Jesus. Chegue ao trono da graça com confiança. Porque o Senhor realmente Ele ama você. Não é à toa que Ele fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, quando Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você nota que Jesus não mandou você procurar outra pessoa. Ele não deu nenhum nome a quem você devesse recorrer, mas Ele disse: vinde a mim. E por muitas vezes na Bíblia, quando Ele ensinou a orar, Ele sempre disse para você buscar ao Pai em seu nome. Era o nome de Cristo que era para ser usado, portanto Ele nos recomendou muitas vezes. Portanto, irmão, entenda uma coisa: Jesus te chama para a vitória, Jesus te chama para te abençoar, e Ele quer te dar vitória não só nesta vida. O Senhor, Ele quer te abençoar nesta vida. Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você tenha uma vida santa, que você não seja presa do pecado, nem do adversário das nossas almas. Ele quer também te dar a vida eterna. Ele quer te dar vitória não só para esta vida e nesta vida, mas também para a vida eterna. Que você se desprenda daquilo que é mal, daquilo que não agrada ao Senhor. Ele tem graça para você, Ele tem bênção para você, Ele tem vitória para te entregar. Portanto, entenda o grande sacrifício de Jesus. Esse sumo sacerdote, Ele não sacrificou um cordeiro, Ele era o cordeiro, Ele foi o cordeiro. João Batista, certa vez, reunido com seus discípulos, Jesus passou perto e Ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, entenda que o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade, foi por mim, foi por você, e toda a humanidade pode ser salva por Jesus. Porém, só será salvo aquele que reconhecer Cristo como seu Senhor e aquele que recorrer a Ele, que se render a Ele e que buscar graça nele para ser um vencedor. O sacrifício de Jesus foi a maior expressão de amor que o mundo já viu, porque ali morria o Criador no lugar da sua criatura. O Deus, o poderoso Senhor, Criador de todo o universo, se fazendo humilde, um ser humano, e aceitando as agressões verbais,
as agressões físicas e aceitando ser crucificado no nosso lugar para nos dar a vida eterna. E eu não compreendo quando algumas pessoas ainda têm coragem de dizer: eu acho que Jesus não me ama. Qual seria a prova de amor que ele está querendo então? Se Jesus já morreu por nós, nos chamou para si, se revelou a nós e estende a mão todo dia para nos ajudar e se colocou como nosso mediador, aquele que vai nos ouvir, aquele que vai ser o nosso mediador diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Pai. E ele, sendo Deus, aceitou a humilhação de uma vida humana difícil, porque nós sabemos que ele nasceu em uma estrebaria, digamos assim, conhecida hoje entre nós como um curral. E o bercinho dele foi uma manjedoura, o popular coxo, onde os animais comem. Durante a vida do Senhor Jesus, uma vida simples, não tinha nenhum apoio logístico para fazer a obra, ele andava a pé, às vezes num barquinho de pescador, viveu de uma maneira simples, sendo ele o Criador e Senhor de todas as coisas. Imagina, o Senhor de tudo que existe no universo. É até difícil você parar para pensar a grandiosidade do universo e pensar que todas as coisas foram feitas por Ele. Ô meu irmão, se você precisa de um milagre, de uma bênção de Deus, lembre-se quem é o seu mediador. Chegue com confiança, chegue com alegria, chegue na certeza de ser compreendido, de ser ouvido, porque o nosso sumo sacerdote é perfeito. É o Deus que um dia foi homem. Às vezes eu paro para pensar no sacrifício de Cristo e vem na nossa mente a grandiosidade desse feito do Senhor por nós. Já imaginou esse mundo sem Jesus? Se Jesus não tivesse vindo ao mundo para nos redimir, imagine este mundo sem Cristo, sem cristianismo, sem igreja. Imagine como seria este mundo. Pensa no terror que seria este mundo sem Jesus. Qual seria a nossa esperança? Será que ainda estaríamos aqui? Meus irmãos, é muito amor expresso no ato de Jesus por nós, mas muita gente ainda duvida desse amor e muita gente ainda despreza esse amor. Mas que saibamos valorizar e amar Cristo. Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu para nos dar vida. Entregue a sua vida para Ele. Ele se entregou por você, agora se entregue a Ele. Ele morreu por você, agora viva para Ele. Viva para Ele. Se renda a Ele. Porque o que Ele estava fazendo na cruz não visava só este mundo, mas visava a nossa eternidade com Deus, a nossa alegria eterna. Abrace Jesus como seu Senhor, como seu único mediador, como seu sumo sacerdote, seu advogado, seu Deus, porque Ele é Deus juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. No nome de Jesus, meu irmão, cheguemos a Deus agora com confiança, com a confiança de sermos ouvidos, com a confiança de que somos amados, que somos queridos, com a confiança de que o Pai vai nos responder, porque nós oramos no nome do seu Filho amado, em quem Ele tem prazer, Jesus Cristo. Amém? Nesse momento eu te convido a fazermos uma oração juntos agora. Não sei o que te perturba, você que me ouve agora, não sei o que te inquieta, qual a sua grande necessidade, o que você mais quer de Deus e precisa agora. Eu te convido a nos chegarmos a Deus neste momento, no nome do nosso amado Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus que chegamos a Ti agora, meu Senhor, o nosso sumo sacerdote,
o nosso mediador, o nosso advogado, conforme nos diz a tua palavra. Senhor, ouça-nos agora. Contempla cada servo do Senhor que clama. Senhor, que necessita do teu milagre, que necessita da tua bênção para a sua vida ou para a vida de um ente querido que sofre, que precisa de uma libertação, de uma cura, de uma provisão, de um milagre que só o Senhor pode realizar. Ó Pai amado, em nome de Jesus, derrama o teu poder e conceda a vitória. É para a glória e louvor do teu nome que nós oramos, Pai, e porque nós cremos no teu amor. Nós cremos que esse amor não tem comparação. João nos diz no Evangelho, no seu Evangelho, no capítulo 3, o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor entregou Jesus por nós. E Jesus, por sua vez, nos amou de tal maneira que aceitou a cruz, que aceitou a humilhação e morreu no nosso lugar. E hoje o Espírito Santo está aí, Senhor, nos ajudando, operando em nós, trabalhando no nosso coração, nos dando graça, falando conosco, agindo, cuidando da igreja, preparando a igreja para encontrar com o Senhor. Sabemos que não existe amor maior do que o teu amor, meu Deus, meu Pai e Senhor. Portanto, é no nome de Jesus que nós oramos, confiados nesta bondade, nesta misericórdia e na veracidade da tua palavra e das tuas promessas, tendo o Espírito Santo como nosso intercessor aqui na terra, porque a tua palavra também diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nesta certeza de estarmos sendo ouvidos, porque temos esse intercessor na terra e temos o nosso intercessor maravilhoso no céu, que é Cristo, que entrou no Santo dos Santos por nós na presença do Senhor. Nós te louvamos agradecidos desde agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.